Fala galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam em casa, esperando todo esse problema que a gente está vivendo agora passar. E para a gente não ficar sem assistir as nossas aulas, então a partir de hoje nós vamos gravar para vocês aqui algumas aulas, mostrando um pouquinho daquilo que nós já trabalhamos ao longo do tempo. Lembrando que o capítulo 1 do livro de vocês, ele foi para o simulado, então para a tua prova vai ser o capítulo 2. E é sobre esse capítulo que nós vamos começar a relembrar alguns pontos a partir de agora. Então vocês estudem esse assunto que ele vem na prova, pesquisem sobre ele na internet, estudem o que vocês puderem sobre ele, que é bem interessante, é bem legal a gente poder conhecer um pouco sobre os mapas, sobre o tempo, como é que funcionam todas essas questões que envolvem a cartografia. Então o meu incentivo é que vocês continuem estudando esse assunto aí, certo? Então nós vamos começar assistindo essa primeira aula falando sobre o início do assunto da cartografia. Vamos lembrar que a cartografia ela é uma ciência, né? E essa ciência ela é bem interessante porque ela estuda a representação do espaço geográfico dentro, né, de um plano, que seria um papel. Então, em outras palavras, a cartografia ela seria uma ciência que estuda e elabora as representações do espaço, né, levando em conta aspectos físicos e econômicos. Então, uma coisa a gente tem que entender logo de cara. A cartografia é uma ciência que ela está à disposição daquela pessoa que vai fazer o mapa. Ou seja, de acordo com a intenção que a pessoa tem, o mapa será feito. Então imagina, você vai ensinar uma pessoa a chegar na sua casa. Qual é a sua intenção? É informar aquela pessoa de como ela tem que fazer para chegar no seu endereço. Então, de acordo com a sua intenção, você vai fazer um mapinha para ela. Aquele mapazinho simples, onde você vai colocar ali aquilo que você considera importante para que ela consiga chegar na tua casa. Então você pode colocar uma praça, você pode colocar uma igreja, você pode colocar um campo de futebol, uma loja. Por que você está colocando essas coisas ali no seu mapa? É porque você acha que aquilo ali é o que a pessoa precisa visualizar para poder chegar na sua casa. Então o mapa, na verdade, ele está a serviço da intenção da pessoa que elabora ele, certo? Então, pegando essa ideia, a gente imagina o mapa da seguinte maneira. Ele é uma representação plana e reduzida, total ou parcial da superfície terrestre. Então isso é um mapa. Essa é a definição de mapa. Ele é uma representação do espaço geográfico. Nós vimos no capítulo 1 que o espaço geográfico ele é produzido. Agora, no capítulo 2 você vai entender que toda vez que eu quero representar esse espaço geográfico, eu vou utilizar essa ferramenta que nós vamos dizer que é um mapa. E lembrem-se, o mapa, ele na verdade é sempre uma representação reduzida, porque eu vou representar um espaço real e agora minha missão é pegar esse espaço real e transformar ele num desenho, ou grande ou pequeno. Então, lembrem-se, o mapa sempre é uma representação reduzida, certo? Aí, seguindo a nossa ideia aqui, nós vamos lembrar que todo mapa ele precisa de alguns elementos. Nós falamos isso em sala. Agora é só um lembrete, né? Esses elementos aqui, eles são o que o mapa precisa ter. Mas vale lembrar que nem todos os mapas necessariamente precisam de todos esses elementos. Alguns são apenas complementares, outros vão ser indispensáveis. Então, quando você olhar para o mapa, não espere que você encontre todos esses elementos, porque pode ser que não seja necessário. Esse slide ele tem como objetivo mostrar para ti quais são todos os elementos que o mapa possui. Mas lembrando que nem sempre vão aparecer todos eles. Então, o mapa ele tem como elementos básicos um título, que vai informar para você do que esse mapa está falando. Ele vai ter esse indicadorzinho de sentido, que é mais uma nomenclatura só para você saber que o desenho foi feito
levando em consideração a orientação da direção norte. Isso nunca vai mudar, sempre que o mapa tiver essa indicaçãozinha de sentido, sempre vai ser para o norte que ele vai estar apontando. Todos os mapas são feitos sempre levando em consideração a direção norte. A escala, a gente vai falar dela daqui a pouco, mas só para nós lembrarmos que é a redução do espaço real para que o desenho caiba no papel. Aí você vai ter a legenda, que é indispensável em muitos mapas, porque ela explica o significado das cores, dos desenhos. Você, sem uma legenda no mapa, fica muito difícil você saber o que significam todas aquelas informações ali naquele mapa. E por último, a fonte, que é mais uma questão de você garantir a confiabilidade do mapa. Quem elaborou o mapa, quem criou esse mapa. É mais uma informação complementar, ok? Então vejam, esses são os elementos do mapa. Agora nós vamos ver alguns exemplos de mapa, e aí vocês observem que nem sempre eu vou precisar necessariamente de todos esses elementos aqui. Observe esse primeiro mapa que nós vamos ver e vejam que, tipos de mapa. Aí você vai ver aqui alguns exemplos de mapa que nós temos, e eu vou observar que nem sempre a gente precisa de todos os elementos em um mapa. Observe o primeiro. Mapa político. Observem, eu não preciso nesse mapa de algumas informações, como por exemplo, o indicador de sentido, eu não preciso. A escala, se estiver aqui, tudo bem. Se não estiver, também não me faz falta. O título também não é uma obrigação, porque eu já entendo que é o mapa do Brasil. Mas uma coisa eu não posso abrir mão nesse mapa, é a legenda, senão eu não entendo o que significam as diferentes cores no mapa. Então vejam, esse é o mapa político, ele sempre vai representar algum território. Geralmente o mapa político ele vai representar o território definido pelo governo. É por isso que esse mapa aí ele tem as 5 regiões do Brasil. Essas 5 regiões do Brasil quem criou foi o governo que fez essa divisão. Então sempre que você pegar um mapa que vai te mostrar um território de um país, de uma cidade, de um estado, ou até um território de um continente, lembrem-se, ele vai ser político se ele demonstrar para vocês todas as informações ali que são a divisão daqueles locais, certo? Então, se você pega, por exemplo, o mapa mundi, ele é um mapa político, ok? Então lembre-se, no mapa político, na maioria das vezes, nós vamos precisar de uma legenda, certo? Desde já eu te dou uma informação. Alguns mapas, eles não vão trazer nada de informação, certo? Então, mesmo assim, eu posso classificar ele como um mapa político, ou um mapa temático, ou um mapa físico, mesmo que ele não te traga nenhuma legenda. Mas vejam, se tiver a legenda, fica muito mais prático de você entender o que significa aquelas informações ali no mapa. Aí vejam que nós vamos ver agora o segundo mapa, o segundo tipo de mapa. Esse é o mapa temático. Precisa de um título? Não necessariamente. Vejam que esse não tem título. Mas uma coisa eu também não posso abrir mão dele, que é a legenda. Porque observem que ele é um mapa que tem um tema específico. Ele está falando aí dos casos de Zika no Brasil. Então, eu preciso saber o que representam essas cores nesse mapa. Eu preciso entender isso, senão vai ser simplesmente um mapa colorido para mim. Então ele traz aí um tema, por mais que ele não traga para ti o título, mas ele tem que trazer alguma informação sobre o que esse mapa está representando. E uma outra coisa que vocês também têm que observar é que ele traz a fonte, para mostrar quem foi que criou, quem foi que analisou essas informações. Não preciso de escala, não preciso de indicador de sentido, mas a minha legenda e a minha fonte são indispensáveis. O próximo mapa ele vai mostrar para ti um outro exemplo de um mapa temático, sendo que agora ele traz o título. Agora sim você consegue visualizar, fica bem melhor. Então pode ser que o mapa temático ele traga ou não o título. Isso vai depender de quem criou o mapa. Mas em via de regra, o certo é ter um título
para facilitar o entendimento. E a legenda também, como eu te falei, ela é indispensável. Esse então é o mapa temático. Nós já falamos do político, mapa temático, agora nós vamos ver o próximo, que é o mapa físico. O mapa físico ele traz como características a demonstração no mapa de características físicas de um certo local. Essas características físicas podem ser o clima, pode ser o relevo, pode ser a hidrografia. Esse mapa, por exemplo, ele está misturando algumas informações de bacias hidrográficas que existem aqui no Pará e mostrando algumas cidades, alguns pontos. Notem que nesse mapa você também precisa da legenda para entender o que significam essas linhas aí. Agora note que ele está focando nos aspectos físicos. Nesse caso, a intenção dele é mostrar os rios que cortam o estado do Pará. Vejam esse outro mapa aqui. Novamente é um mapa físico. Notem que ele tem como objetivo demonstrar aí, algumas áreas de rio e também as áreas de vegetação. Podem observar que nesse mapa, eu peguei ele de propósito, só para a gente ver como seria um mapa sem a legenda. Mas eu preciso dessa legenda para eu poder entender o que são essas linhas azuis, o que são as manchas verdes, o que são as manchas mais claras. Eu preciso entender o que significam essas informações. Então vejam que esse é um mapa físico, mas que não traz uma legenda, então ele fica com o seu entendimento comprometido. Fica muito difícil de eu conseguir entender bem. Os rios eu até consigo entender, mas e as manchas verdes? O que será que elas representam? Floresta? E as manchas mais claras significam o que em verde? Então fica difícil a gente saber. Aí eu estou te mostrando esse exemplo para te poder entender como seria um mapa físico sem a legenda. Então vejam que realmente é muito importante que haja a legenda nesses mapas. O próximo mapa que nós vamos ver, ele é um mapa, só mudar aqui. Ele é um mapa temático. Ele traz aí, olha, ocupação econômica. Vejam que ele traz a legenda, ele traz a escala, ele traz um título que está aqui embaixo. Então vejam que ele já é um pouquinho mais completo, né, a nível de informação. Lembrem-se, todo mapa que tiver alguma simbologia dentro dele, ele precisa obrigatoriamente da legenda, porque senão eu não vou entender do que esse mapa está falando, certo? Então a gente consegue visualizar isso aí de uma maneira bem interessante quando analisa essa questão, né, dos mapas. E vejam, né, que realmente é muito importante que a gente consiga enxergar todos esses detalhes aí, ok? Vamos para o próximo mapa. É um mapa turístico. Esse mapa turístico, observem que ele tem uma característica bem interessante. Não existe mapa turístico dentro da nossa escala. A gente só vai analisar 3 tipos de mapa. É o físico, o político e o temático. Por que esse mapa, então, ele está sendo colocado aí como turístico? Porque, como a gente sabe que existem algumas agências, algumas pessoas que se dispõem a orientar o turista, então vejam que nesse caso aqui, alguns mapas eles têm essa característica, eles trazem, algumas informações dos pontos principais de uma cidade, quais são as áreas mais importantes de uma cidade, e aí eles são considerados então mapas turísticos. Mas lembre-se que no final das contas, como o tema dele é o turismo, então ele vai ser classificado lá no final como um mapa temático. Aí nós passamos para o próximo ponto. Então agora nós já falamos sobre o que é um mapa, falamos sobre os elementos de um mapa e falamos sobre os tipos de mapa mais comum que existem. Aí nós vamos passar aqui para a parte mais importante da nossa aula, que é a mais complicada para muita gente, que é a parte de escalas cartográficas. Deem bastante atenção a essas escalas cartográficas porque é um assunto delicado. Ele traz aí muitos detalhes e vocês precisam estar bem ligados nele, porque ele vem na tua prova também. Vamos lá. O
que seria então uma escala cartográfica? É uma relação que é feita entre as dimensões apresentadas no mapa e o objeto real que é representado nesse mapa. Então, de uma maneira simples, imagina que você vai desenhar o caminho que você faz da sua escola para sua casa. Se você anda um quarteirão, 2 quarteirões, se você anda de ônibus, tanto faz. Imagina que você vai representar isso num papel. Você vai precisar pegar toda aquela dimensão real que você percorre ali todos os dias, e agora o teu trabalho vai ser reduzir o tamanho dessa área para fazer com que aquilo caiba no papel. Isso é uma escala. A quantidade de vezes que você está reduzindo o tamanho real de qualquer local ou de qualquer objeto para que você consiga desenhar aquilo em um papel, aí você chama de escala. E aí a relação dessa escala sempre vai ser feita utilizando o sistema de centímetros, que é o sistema padrão da nossa régua. Então sempre no meu mapa eu vou observar quantos centímetros tem o meu mapa. Cada centímetro daquele ali significa um tamanho que eu reduzi do objeto real para que ele pudesse caber no meu mapa. Então imagina que eu tenho um mapa de 30 centímetros. Cada centímetro desses, do 1 ao 30, vai representar o tamanho real que eu reduzi daquele espaço que eu estou representando para que ele coubesse num papel com 30 centímetros. Certo? Então é o que ele está me dizendo aqui no final. Cada centímetro na régua representará uma medida do tamanho real do espaço que foi reduzida para que o espaço real possa ser representado em um mapa. Então essa é a regra da escala. Sempre eu vou ter essa situação para representar. E aí eu posso então representar essa escala de duas maneiras. Observe. Eu posso representar essa escala de uma maneira gráfica, ou eu posso representar essa escala de uma maneira numérica. Qual é a diferença entre as duas? É simplesmente a maneira como elas são representadas. Observe essa imagem aí e dá uma olhada que os valores eles são os mesmos, mas o que vai mudar vai ser a maneira como eles vão estar sendo representados. Quer ver? Dê uma observada rapidamente aí. Primeira escala, 1 para 100.000. Caso numérica, eu vou representar ela desse jeito. Se eu fosse fazer ela de forma gráfica, aí ela seria representada dessa forma que vocês estão vendo aí. O mesmo vai valer para as outras duas escalas. Então eu aprendo com isso que existem duas maneiras de eu representar a minha escala no meu mapa. Certo? E aí observe um outro detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha, escala numérica, a gente vai observar que o número 1 sempre, é uma regra, o número 1 sempre vai representar 1 centímetro na tua régua. E o número que vem depois vai ser a quantidade de vezes que você reduziu a sua imagem para que ela coubesse no papel. E isso na escala numérica. Na escala gráfica, a regra vai permanecer. O número 1 ele sempre vai ser o padrão. Como é que eu vou enxergar o número 1 na escala gráfica? É só eu olhar cada intervalo de espaço desse. Cada intervalinho de espaço desse aí será um equivalente ao número 1, no caso 1 centímetro. Aí vem duas informações importantes para vocês. O tamanho da escala ele vai depender do tamanho da área mapeada e do nível de detalhes que eu quero mostrar. Isso é muito importante. A minha escala ela vai depender da quantidade de espaço que eu quero mostrar. Se eu quero mostrar a minha casa, eu vou usar uma escala. Se eu quero mostrar o meu bairro, eu vou usar uma outra escala. Se eu quero mostrar a cidade, eu vou usar uma outra escala. Então, sempre a escala vai variar conforme o espaço que eu quero representar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a minha escala ela vai também depender do nível de detalhamento que eu quero mostrar.
Se a minha intenção é só mostrar sem detalhe nenhum, então eu vou usar um tipo de escala. Se a minha intenção é mostrar vários detalhes naquela imagem, eu vou usar outro tipo de escala. Para a gente poder exemplificar isso, lembre-se que nós comentamos em sala, quando você pega uma imagem no telefone, digamos que você tirou uma foto com várias pessoas, e aí agora você quer ver melhor como foi que você ficou naquela foto. Aí o que você faz? Você amplia a sua imagem. Você amplia bem ela até parecer bem o seu rosto. Digamos que você quer ver o que tem atrás das pessoas que estavam na foto. Aí você amplia mais um pouquinho para tentar enxergar o que tem por trás das pessoas. Agora, digamos que você já não quer mais ver muitos detalhes, você já quer ver todas as pessoas. Aí você reduz a imagem. A gente faz isso por meio do zoom, né, no celular. Mas esse zoom, ele pode ser comparado à escala. Quanto mais eu amplio a minha escala, ou quanto mais eu diminuo a minha escala, mais detalhes ou menos detalhes eu vou mostrar na minha imagem. O segundo ponto ele mostra o seguinte: quando você representa uma área grande, você vai usar uma escala pequena. Quando você representa uma área pequena, você vai usar uma escala grande. Então, fiquem ligados nessa regrinha que existe aí. Grandes áreas, escala pequena. Pequenas áreas, escala grande. E aí a gente já começa então a se ligar nesses detalhes, porque eles vão ser importantes para a gente poder visualizar bem o nosso assunto. Vejam então que a gente pode trabalhar com essa ideia aqui, ó. Escala pequena, menor detalhamento. Escala média, detalhamento médio. Escala grande, maior detalhamento. Então sempre vai ser assim. Isso nunca vai mudar. Aí ele mostra aqui embaixo, para você descobrir, né, o mapa, né, e ver, né, qual apresenta mais detalhes, você tem que observar essa sequência aqui. Tá? Quanto menor a sua escala, menor serão os seus detalhes. Quanto maior a sua escala, maiores serão os detalhes. Inclusive é possível vocês observarem essa fórmulazinha, que a gente não vai trabalhar com ela, mas eu trago a nível de informação, que é para você poder visualizar como que essa fórmula ela pode ser utilizada para descobrir um pouquinho sobre a escala, mas não se preocupem que a gente não vai trabalhar com ela, mas ela pode ser utilizada lá na matemática. Então é bom vocês verem que existe um caminho aí para você saber um pouquinho sobre isso, ok? Aí eu vou te mostrar um slide aqui que ele vai te dar duas dicas muito importantes. Observa a estrutura da escala. Vê só o que está dizendo aqui. Olha, ele está mostrando para ti duas escalas, uma gráfica e uma numérica, e ele está te mostrando que cada intervalo desse aí, ó, na escala gráfica, significa 1 centímetro. Isso a gente já falou. E cada número que fica em cima significa o tamanho real. Aí vem uma dica importante para ti. Quando você tem uma escala gráfica, tá até errado aqui, né? Que está escrito em escala numérica, desconsidera. Coloque em gráfica aí. Quando você tem os valores da escala gráfica, ele sempre vai vir em metros ou quilômetros. Isso é uma regra. Toda vez que tu pegar uma escala gráfica, tu vai ver, sempre vem em metros ou quilômetros. Tanto que alguns exercícios eles pedem para você transformar essas unidades. Toda vez que você pegar uma escala numérica, os valores sempre serão em centímetros. E aí alguns exercícios pedem para você transformar esses centímetros em quilômetros ou em metros. Então é uma dica muito importante para ti. Sempre que tu pegares uma escala gráfica, lembra, vem sempre em metros ou quilômetros. Sempre que tu pegar uma numérica, ela vem sempre em centímetros. Aí vem uma outra regra para ti dentro dessa análise da escala. Observa. Quanto maior a escala, maior o detalhamento das imagens. Quanto menor a escala, menor será também o seu detalhamento. Nós já falamos sobre isso, mas é bom a gente reforçar. E aí agora nós vamos então enxergar isso em exemplos. Observa. Uma escala grande e uma escala pequena.
Vejam aí rapidamente a diferença entre esses dois mapas e vejam o porquê que a gente está considerando que eles estão numa escala grande e numa escala pequena. Observe, a escala grande significa mais detalhes, então eu consigo visualizar bem aí alguns detalhes próximos ao estádio, consigo visualizar um pouco das casas, da rua, o que tem em volta do estádio. Então, quanto maior a minha escala, mais detalhes eu consigo visualizar. Por outro lado, quando eu utilizo uma escala pequena, eu vou ter menos detalhes. No caso, o estado do Pará é muito grande, então a pessoa que criou esse mapa ele precisou diminuir o estado muitas vezes. Foi diminuindo, diminuindo, até que ele conseguiu fazer o estado inteiro caber nessa imagem, mas aí infelizmente ele sacrificou os detalhes, então você não vai visualizar detalhes nesse mapa, e sim você vai visualizar apenas o território por completo. Então a gente já aprendeu aqui que o tamanho da escala vai influenciar no nível de detalhamento que essa escala vai ter, ok? Aí a gente passa para cá e vê mais alguns exemplos aí para a gente fechar a nossa aula. Primeiro exemplo, mapas em escala pequena, eles vão proporcionar para ti uma visão geral de um grande espaço. Então vejam, você tem o mapa mundi, você tem o mapa do Brasil. Vejam que, como é que eu vou encolher o mundo para que ele caiba numa folha de papel? Só mesmo reduzindo muito o tamanho real desse espaço. O mesmo vai acontecer com o Brasil. Como é que eu vou encolher o Brasil para que ele caiba no papel? Eu vou ter que reduzir a minha imagem várias e várias vezes até caber no meu papel. Então, isso é um mapa em escala pequena. Ele vai ter poucos detalhes realmente. A próxima imagem vai mostrar para nós um mapa em escala média. Aí vocês já vão observar que o mapa em escala média ele tem um meio termo aí com ele. Ele vai mostrar para ti, ao mesmo tempo, um pouquinho de detalhes e ao mesmo tempo ele vai te mostrar um todo. Por que ele vai te mostrar um todo? Porque ele traz aí para ti um nível médio de detalhamento. Ele não vai se aprofundar muito, mas ele vai conseguir trazer um nível médio aí de detalhamento para ti. Dá para enxergar alguma coisinha, mas não bem detalhadamente. Nesse caso, a gente vai utilizar esse mapa geralmente para demonstrar uma região. Por exemplo, esse mapa da esquerda é o mapa da cidade de Belém. Então, para mim poder representar Belém, eu peguei a minha escala e reduzi ela de uma maneira média. Aí eu consigo fazer a cidade aparecer de uma maneira um pouquinho mais ampla. Se eu quero fazer isso num bairro, também posso fazer como está mostrando aí na imagem da direita. E vejam que esse tipo de mapa ele é mais utilizado para fazer cartas topográficas. São cartas de navegação principalmente. E para fechar a gente tem o último mapa, que seria um mapa em escala grande. Aí você vê a grande diferença entre os mapas. Esse aí traz um grande nível de detalhamento. Você consegue visualizar bem os dois espaços, você consegue perceber claramente o que está em volta desses espaços. Você consegue identificar os elementos que estão presentes nesse mapa. Então observem que isso mostra para nós a diferença entre as escalas, ok? Então vejam, né? A gente finaliza aqui a nossa aula levando em conta esses aspectos. Falamos aí de alguns aspectos importantes e eu espero que vocês possam ter relembrado desses assuntos e que vocês possam continuar estudando sobre eles. Na próxima aula eu vou mostrar para ti um pouquinho sobre as escalas, mas aí a gente já vai entrar em outros aspectos. E aí também a gente vai falar sobre as coordenadas geográficas e depois eu faço um outro vídeo para ti falando sobre os fusos horários, ok? Então espero que todo mundo possa ter entendido. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.